Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, juntamente comigo, no livro de 1 Crônicas. Aleluia. Livro de 1 Crônicas. Você sabe que Deus me ajudasse? Para nós. Livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Versículo de número 14. Assim diz a Bíblia Sagrada. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Amém? Sente adorando Jesus. Prometo para os irmãos que serei breve, mas eu tenho uma palavra direcionada aos nossos corações. Nessa abertura de campanha, operando Deus, quem impedirá. Depois nós vamos estar orando pelos nossos irmãos, aqueles que aqui estão, e fazendo como o Vanderlei aqui já orientou os irmãos, fazer 2 corredores, vamos estar orando pelos irmãos e contamos com a ajuda também dos obreiros. Meus irmãos, prestem atenção aqui, por gentileza. Nós estamos diante de uma narrativa, de uma escrita que vai nos pontuar quando Davi ele está assumindo todo o reinado em Israel. A primeira atitude que Davi vai ter é em buscar a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, a Arca de Deus, para que ele possa reinar com a presença de Deus. Você sabe muito bem que a Arca da Aliança foi instituída pela voz e fala de Moisés a um homem chamado Bezalel. Bezalel foi que construiu, foi o artesão que fez a Arca da Aliança de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, com querubins na ponta, argolas na parte de baixo, inferior, para que pudesse carregar a Arca de Deus. Dentro dessa arca foi colocado o maná que continha um odre com o maná, foi colocado também as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. A Arca da Aliança era o maior símbolo que o povo de Deus carregava com a presença de Deus. Quando foi instituído o tabernáculo móvel, lá estava a Arca da Aliança, num lugar chamado Santíssimo. E a Arca da Aliança era o sinônimo da presença de Deus, aonde o povo de Israel estivesse. Só que a história vai nos pontuar quando um homem chamado Eli, juntamente com seus filhos, Ofni e Finéias, que estavam designados a ser sacerdote, sumo sacerdote, na cidade de Siló. Só que a história vai nos comprovar que Ofni e Finéias foram 2 jovens que não respeitaram a Arca da Aliança, não respeitaram a presença de Deus. Eles comiam das coisas que eram sacrificadas, se prostituíam próximo à tenda onde estava a Arca da Aliança. Com esse resultado, quando o povo de Israel foi guerrear com os filisteus, a Bíblia vai nos dizer que, mediante essa batalha, Israel está perdendo. E eles pensam em trazer a Arca da Aliança para que eles pudessem ganhar essa guerra que eles estavam tendo com os filisteus. A história diz que eles levam a Arca da Aliança para o campo de batalha. A história vai dizer que, mesmo carregando, levando a Arca da Aliança, o povo filisteu vai triunfar sobre o povo de Israel. E a história diz que quando os filisteus triunfam sobre o povo de Israel, a história vai nos dizer em 1 Samuel capítulo 4, que quando Israel perde a batalha, a Arca da Aliança é tomada,
Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, morrem nessa batalha. Eli já estava com idade avançada, de 85 anos, assentado na cadeira. Quando vem a notícia dos seus dois filhos, Ofni e Finéias, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e ali morre. Uma das esposas dos filhos de Eli, sabendo da notícia que a arca foi tirada da mão do povo de Israel, ela estava em processo de gestação. No processo de gestação, ela tem a capacidade de dar à luz a um filho. E tem ainda a ousadia de olhar para as parteiras que estavam fazendo o processo da gestação. E ela tem a possibilidade de colocar um nome nesse filho. E você sabe que ela vai colocar o nome de Icabô, ou Icabote. Que quer dizer, foi-se a glória de Deus. De fato, a Arca da Aliança foi tomada do povo de Israel. Israel não tinha muito armamento bélico. Israel não era uma potência em guerra. O diferencial em Israel era que eles tinham a presença de Deus. E tendo a presença de Deus, eles conquistaram e venceram muitas batalhas. Aqui está o segredo para você, tá, irmão? O povo de Israel venceu e conquistou muitas batalhas porque tinham a presença de Deus. As nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas lutas diárias, às vezes nós só vamos vencer, porque a presença de Deus está conosco, porque a graça dele está conosco. Então a Arca da Aliança é tomada. Com essa notícia trágica, ele morre. Com essa notícia trágica, uma das esposas dos filhos de Eli tem a capacidade de dizer: foi-se a glória de Israel. Então a história vai nos dizer que a Arca da Aliança é levada para a Filistia. É colocado no templo em Asdod. Colocado no templo em Asdod é o templo dedicado ao deus chamado Dagon. Dagon era uma espécie de homem-peixe. A Arca da Aliança é colocada no templo lá em Asdod, na Filistia. Quando a Arca da Aliança é colocada lá, a história vai nos dizer, em 1 Samuel capítulo 5, que na primeira noite, os sacerdotes que serviam a Dagon, eles são atemorizados com um barulho na madrugada. E eles saem da onde eles estão, do leito onde eles estavam dormindo, e chegando aonde estava a Arca da Aliança e a estátua do deus Dagon. Eles vejam uma cena assustadora para aqueles que serviam ao deus Dagon. Quando eles olham, a estátua estava prostrada ou caída diante da Arca da Aliança. Eles ficam assustados. Só que eles resolvem colocar a estátua na posição que ela deveria ficar e voltam a dormir. No outro dia, a mesma coisa. Eles são atemorizados com o barulho pela madrugada. E quando eles vão até onde está a Arca da Aliança, eles ficam mais assustados ainda. Por quê? A estátua agora ela não está simplesmente caída diante da Arca da Aliança. A estátua agora do deus Dagon, ela está com seus braços quebrados e também com a sua cabeça quebrada ou degolada, a estátua do deus Dagon. E eles ficam assustados com isso. E o que eles resolvem fazer? Eles fazem uma espécie de caravana passando por algumas cidades da Filistia, só que o assusto ou assombro foi tão grande que eles resolvem devolver a Arca da Aliança. Só que aqui eu quero aplicar ao seu coração. Na primeira noite, a estátua do deus Dagon cai diante da Arca da Aliança. Na segunda noite, a estátua do deus Dagon cai também diante da Arca da Aliança, só que tem os seus braços e a sua cabeça arrancados. Aqui vai a primeira palavra profética para quem crê nessa noite. Deixa eu dizer algo para você aqui, irmão. Aonde está a presença de Deus? Se você pegar isso aqui, nós vamos junto aqui e vai acontecer coisas extraordinárias. Aonde está a presença de Deus? O inferno não tem como prevalecer. Aonde está a presença de Deus, o inferno não tem como prevalecer. Os sacerdotes de Dagon ficaram apavorados. Sabe o que Deus estava querendo dizer para eles? Diante da presença do Deus de Israel, a operação do maligno, as mãos, os braços, eles ficam inoperantes diante da presença de Deus. Isso era para você glorificar a Jesus, isso era para glorificar o nome do Deus de Israel, porque eu estou dizendo em alto e bom som para você. Aonde está a presença de Deus, a inoperância do inferno, a inoperância
inoperância do maligno, a inoperância de espíritos que vêm para atormentar os servos do Senhor. Eu estou dizendo em alto e bom som, se a presença de Deus está na sua casa, fica tranquilo, o inferno não vai prevalecer. Se a presença de Deus está na sua casa, a inoperância do inferno está estabelecida. O inferno não tem como trabalhar numa casa onde a presença de Deus está fixada, estabelecida. Tudo bem? A Arca da Aliança então é devolvida para o povo de Israel. A Arca da Aliança vai para Quiriat Jearim. Indo para Quiriat Jearim vai ficar na mão de um homem chamado Abinadab. Abinadab, juntamente com seus filhos Uza e Aio, são futuros sumos sacerdotes, ou futuros sacerdotes, porque eram da aliança de Eliezer. A história vai dizer que a Arca da Aliança vai para a casa de Abinadab, só que ela vai ficar 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia não vai pontuar nada relacionado do período que a Arca da Aliança fica na casa de Abinadab com seus 2 filhos. Agora, o texto que nós lemos, eu vou ser muito breve, muito objetivo aqui nessa noite, porque eu não quero me estender na minha fala. Agora, diante do texto que nós lemos, a Arca da Aliança está em Quiriat Jearim, na casa de Abinadab. Agora Davi está assumindo o reinado em toda Israel. A Bíblia diz que ele vai chamar 30.000 homens, e ele decide ir até onde está a Arca da Aliança, pegar a Arca da Aliança e trazer para Jerusalém, para a sua cidade. Ele vai fazer isso, junto com 30.000 homens, eles vão até Quiriat Jearim, aonde está a Arca da Aliança, e vão pedir para Abinadab ceder a Arca da Aliança. Por quê? Davi não queria reinar sem a presença de Deus. Davi não queria sentar no trono sem a presença de Deus. Deixa eu dizer aqui de maneira muito simples, muito simplória. Tudo que você for fazer, não faça sem a direção de Deus. Tudo que você for realizar, não realize sem a direção de Deus. Davi tinha uma convicção no seu coração: eu vou ser rei em todo Israel, mas eu não vou reinar se Deus não estiver comigo. Mas eu não vou reinar se a presença de Deus não estiver comigo. Deixa eu abrir o leque aqui de maneira muito simples para você glorificar a Deus juntamente comigo. Se a porta se abrir para você, não entre por ela sem a presença de Deus. Se a porta se escancarar para você, não passe por ela sem a presença de Deus. Faça como Davi, entre com a presença de Deus, sente com a presença de Deus, reine com a presença. Era o que Davi estava querendo fazer, irmãos. Então Davi, ele vai pegar a Arca da Aliança. Só que na mentalidade de Davi, porque Davi era um simples pastor de ovelha, Davi também depois se tornou um grande guerreiro. Só que na mentalidade dele, ele tentou imitar o que os filisteus fizeram. Os filisteus, quando pegaram a Arca da Aliança, colocaram em cima de carros de bois novos e levaram para tudo quanto é lugar. Só que Davi pensou: vou fazer a mesma coisa. Davi pega a Arca da Aliança, bota em cima de carros de bois novos e vai trazendo para Jerusalém. Só que Abinadab vai fazer um pedido: Davi, grande rei, tu estás sumindo agora toda Israel. Faz o seguinte: se você levar a Arca da Aliança, permita que meus 2 filhos, Uza e Aio, vão junto acompanhando a arca. E a Bíblia diz então que Davi pega a Arca da Aliança, coloca em cima desses carros novos e vai trazendo. Uza está diante da arca. Uza está à frente da arca, com medo, protegendo a arca. Quando eles chegam na eira de Quidom, o local pedregoso, um local de difícil acesso. A história diz, e Flávio José vai pontuar, que quando eles estão chegando na eira de Quidom, os carros, juntamente com os bois carregando a Arca da Aliança, vão balançar. Uza, pensando em cuidar da presença de Deus, ele vai tocar na arca e a arca está caindo. Só que Flávio José vai dizer que quando Uza toca, ele é fulminado ali mesmo, instantaneamente, imediatamente. E Flávio José contou de uma maneira tão assustadora para nós. Flávio José diz que literalmente as vísceras foram impostas naquele lugar. As vísceras de Uza ficaram expostas diante de todos que ali estavam. E a Bíblia diz então que Davi vai soar uma frase. Ele vai dizer o seguinte: como trarei a mim a arca de
Deus, a preocupação de Davi. Usa, toca na arca, usa, morre ali mesmo. E Davi exclama: como agora? Eu vou trazer a mim a arca de Deus. Olha a preocupação de Davi, irmãos. Davi já fez um sacrifício muito grande de ir buscar a arca. E quando ele veja aquela cena, ele diz: agora o que eu vou fazer? Como que eu vou trazer a minha arca de Deus? Ou em outras palavras, como vou trazer a mim a presença de Deus? Por quê? Davi queria reinar, só que Davi não reinava sem a presença de Deus. Vendo aquela cena, ele disse: agora o que eu faço? A história diz então que na eira de Quidom não era lugar para ninguém habitar, irmãos. Não era um condomínio fechado, não era um lugar habitacional, mas lá estava a casa desse homem chamado Obed. Só para nós pontuar, Obed, seu nome significa escravo. Obed-Edom, geralmente ele era descendente dos filisteus. Ele provavelmente era de Gate da Filistia. Então não era um lugar habitacional. Mas Davi, ele coloca no seu coração de deixar a arca da aliança na casa desse homem. Ele decide colocar a arca da aliança na casa desse homem, porque ele ficou assustado. Como eu vou levar a presença de Deus para o meu reinado, diante daquela cena? Então a história diz que a arca da aliança fica na casa de Obed. Eu fico imaginando, Isaquiel, porque a mente de pregador vai longe. Eu fico imaginando agora Davi batendo na porta da casa desse homem chamado Obed. Eu fico imaginando Obed juntamente com a sua família abrindo a porta e ficando impactado com a cena que eles estão vendo. É o grande rei de Israel, com uma grande comitiva. E a notícia é: a arca da aliança ficará na minha casa. A arca da aliança ficará dentro do meu lar. Ou seja, a presença de Deus ficará dentro da minha casa. A presença de Deus ficará dentro do meu lar. Mente de pregador, eu fico imaginando o assombro de Obed conversando com a sua esposa e com a sua família. Como eu sendo descendente dos filisteus, como eu morando num lugar não muito habitacional, como eu tendo uma casa muito simples, agora o grande rei de Israel quer colocar a arca da aliança dentro da minha casa. Aleluia! Deixa eu explicar isso aqui para você glorificar a Jesus convosco, irmãos. Aqui há uma tipologia muito clara de Davi sendo representado como Cristo Jesus. Obed, como eu já disse para os irmãos, seu nome significa escravo, e ele não era descendente de Israel, era descendente dos filisteus. É uma tipologia clara. Davi como Jesus Cristo, Obed como eu e você, escravo, sem aliança, incircunciso, mas o Cristo, tipologicamente apresentado por Davi, decide colocar a presença do Deus de Israel dentro da casa desse homem. Você não entendeu, mas eu vou explicar. É o que Cristo fez por mim e por você, oh glória. Ele desceu nessa terra, veio como servo, como forma de homem, foi obediente até a morte de cruz, subiu aos céus e ele deixou um recado para os seus amigos e discípulos: eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador. Foi o que Jesus fez comigo e com você. Nós éramos escravos, sem descendência, sem direito em participação com aliança com Deus, mas Cristo resolveu com bondade e misericórdia, assim como Davi, colocar a sua presença no meio da casa de Obed. Ah, irmão, você não entendeu, mas eu vou explicar para você da glória a Deus. A arca da aliança era um instrumento móvel. Agora a presença de Deus não fica dentro de um instrumento móvel. Eu e você somos templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Com outras palavras, eu e você somos uma arca ambulante. O Espírito de Deus está dentro do seu mar. O Espírito de Deus está dentro do Vanderlei. O Espírito de Deus está dentro do Eloy. O Espírito de Deus está dentro de mim, pela pessoa bendita do Espírito Santo. Tipologicamente. Mas deixa eu chegar aqui no que eu quero pregar.
Então Obed fica assombrado. Rei Davi está diante da sua presença. E ele decide colocar a presença de Deus dentro da sua casa, no meio da sua casa. E a Bíblia simplesmente vai pontuar o seguinte: e a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom. Quanto tempo? 3 meses. Olha o que a Bíblia diz. E o Senhor abençoou a casa de Obed e tudo o que ele tinha. Aqui eu encerro minha fala. Eu disse que não ia muito longe. Deixa eu pregar na terça-feira, tá? Aí tem mais tempo. Olha para cá. A arca da aliança, a presença de Deus, ficou na casa de Obed 3 meses. E Deus abençoou tudo o que ele tinha e a sua casa. Uma pergunta muito clara para os irmãos. Abinadab pertencia à aliança de Eliezer. Os seus filhos Uza e Aio estavam praticamente quase se tornando sacerdote. A arca da aliança vai ficar 20 anos na casa dele. E a Bíblia não registra absolutamente nada do que aconteceu. O que vai registrar dessa família é que Uza é fulminado porque tocou indevidamente na arca da aliança. Só que agora na casa de Obed, 3 meses bastou. Para que Deus abençoasse a casa dele e tudo o que ele tinha. Deixa eu explicar isso aqui para você. É porque Obed entendeu a responsabilidade de ter a presença de Deus. Além de entender a responsabilidade de ter a presença de Deus, ele dava o devido respeito e reverência diante da presença de Deus. Deixa eu dizer isso aqui, irmãos. A presença de Deus está no nosso meio por nosso amigo Espírito Santo. A partir do momento que você entender essa responsabilidade e dar a devida honra e reverência, o texto é muito claro. Deus abençoou a casa de Obed e tudo o que ele tinha. Qual foi o segredo? Eu fico imaginando o senhor Marcos. O Obed recebeu a arca. Não sou digno de receber a arca. Mas toda manhã ele levantava. Mas eu agradeço, porque a arca está na minha casa. Eu fico imaginando o Obed trabalhando, talvez, porque era muito costumeiro daquele período ter lavoura, ter os animais para cuidar. Eu fico imaginando o Obed passando pela sua casa pela arca da aliança, ele reverenciando a arca da aliança, a presença de Deus, ele dando honraria à presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você, irmão. A partir do momento que você reverenciar, honrar, dar o devido respeito à presença de Deus, Deus abençoa a sua casa. Você não entendeu, mas eu vou dizer para você. Deus abençoa a sua casa. Deus abençoa a sua família. Deus abençoa tudo o que você tem. Não é jargão de pregador, irmãos. Mas se você der o devido respeito à presença de Deus que está na sua casa, fica tranquilo. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. E uma vez que nós somos impactados por essa presença, jamais nós queremos largar ela. Olha, Davi, depois de 3 meses, mente de pregador, eu fico imaginando Davi retornando. Agora ele sabe qual é o segredo. Agora ele sabe como deve carregar a arca. Ele vem, chega na casa de Obed e vai bater lá na porta da casa de Obed. Obed vai abrir a porta da sua casa com um sorriso chamado Colgate, de orelha a orelha. Por quê? Deus abençoou a casa dele, irmãos. Aí Davi vai dizer: agora eu preciso trazer a arca da aliança para Jerusalém. Eu preciso levar a arca para a minha cidade. Aí eu fico imaginando: Obed, você vai tirar a presença daqui? Vou. Vai levar para Jerusalém? Vou. Meninada, larga tudo que vocês estão fazendo. Mulher, prepara as malas.
Ajeita as roupas. Por quê, Obed? Que desespero. Vamos embora. Por quê? Aonde a presença for, eu vou também. Aonde a presença for, eu vou andar junto. Aonde a presença estiver, eu quero estar também. Davi disse que eu vou levar. Peraí, Davi, que a minha casa vai também aonde a presença de Deus está. A minha família vai também aonde a presença está. Por quê? Quando ela entrou na minha casa, ela mudou a situação do meu lar. Quando a presença de Deus entrou na minha casa, ela mudou a situação da minha família. Quando a presença de Deus entrou na minha casa, ela mudou tudo o que eu possuía e tinha. Deixa eu profetizar para alguém aqui. Leve a presença de Deus para a sua casa. Leve a presença de Deus para a sua família. Leve a presença de Deus para o meio do seu lar. E eu falo sem medo de errar. Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Oh, glória! Obed não fica contente apenas acompanhar a arca. Nas crônicas vai nos dizer que Obed é o primeiro porteiro oficial. Aleluia. Você não entendeu, irmão? Ele foi tão impactado pela presença de Deus que ele disse, não, onde essa presença está, é feito o primeiro porteiro, o primeiro guarda da arca da aliança. Quem é? Obed. Está lá na porta, guardando a arca. E eu fico imaginando, que a mente pregador vai longe, eu fico imaginando ele levando a arca e a lágrima correndo nos olhos. Aleluia. Eu fico imaginando ele levando a arca e vindo a lembrança do que a presença de Deus fez na sua casa. Obed não fica simplesmente como guarda da arca da aliança, da presença de Deus, mas quando é instituído, juntamente com Asaf e os primeiros músicos, a tocar diante da arca da aliança, lá está Obed também cantando diante da presença de Deus. Uma vez que nós somos impactados com a presença de Deus, nós queremos estar com ela, nós queremos estar próximo dela, nós queremos estar junto dela, porque impactou a nossa vida e mudou a minha casa e a sua casa. Fique de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa mensagem é para duas pessoas. Dois tipos de pessoas. Primeiro, não seja um Abinadab. Se acostumar com a presença de Deus. Não seja um Abinadab. Se acostumar com a arca da aliança. Seja um Abinadab, se acostumar com mais uma quinta-feira à noite. Não seja um Abinadab, se acostumar com mais uma reunião. Não seja um Abinadab, acostumar a vir um domingo à noite na igreja. Mas seja um Obed. Seja na quinta, seja na terça, seja na quarta, seja na sexta, seja no domingo. Oh, glória. Valorize a presença de Deus. Honre a presença de Deus. Não seja um Abinadab, mas seja um Obed. Eu vou agarrar a presença dele, porque mudou a minha casa, mudou a minha família, e eu não largo jamais. Aonde essa presença estiver, eu vou estar. É igual o povo quando estava, melhor dizendo, perdoando no deserto. Quando a nuvem se movia, o povo andava. Aleluia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Seja movimentado pelo céu, irmão. Seja movimentado pelo céu. Não seja um Abinadab, mas seja um Obed. Valorize a presença de Deus. Que eu falo sem medo de errar. Deus vai mudar a sua casa. Segunda pessoa. Se a sua casa está um caos, se a sua casa está um problema, diante dos seus olhos você diz, não tem mais jeito. Diante da sua ótica e do seu pensamento, é impossível. Está aqui o segredo. Leve a presença de Deus para a sua casa. Leve a presença de Deus para a sua família.
Eu falo sem medo de errar e profetizo com os olhos abertos. Deus mudará a sua casa. Deus mudará a sua família. Eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra aqui. Se você valorizar a presença de Deus, Deus vai mudar a sua casa. E se você levar a presença de Deus para a sua casa, Deus também vai mudar a sua casa. Se você levar a presença de Deus para a sua família, Deus vai mudar a sua família. Oráscia. A verdade é que nos dias da atualidade há muita Abinadab nos nossos cultos, irmãos. Pessoas acostumadas, caíram na rotina. Abinadab já tomava, eu fico imaginando, Abinadab já tomava um cafezinho, a Arca da Aliança não dava nem importância. Não orava nem pelo café, não orava nem pela refeição, porque estava acostumado com a presença de Deus, estava acostumado com a Arca da Aliança. Agora o Bedinamo pela manhã honrava a presença de Deus, ia almoçar, honrava a presença de Deus, ia trabalhar, honrava a presença de Deus. Eu fico imaginando Obed chamando seus filhos, a Bíblia não pontua, mas eu fico imaginando Obed chamando seus filhos, a esposa dizendo: vamos todos diante da presença de Deus, reunindo a família para agradecer e honrar a presença de Deus. Quer o segredo da sua casa ser vitoriosa? Leve a presença de Deus para ela. Oh, glória. Eu quero orar por você, eu não quero ver ninguém no seu lugar. Vem para frente, irmão. Eu quero orar pela sua